É relativamente comum a gente escutar depoimentos de pessoas que dizem ter passado por alguma situação que a ciência não pôde esclarecer, algo sobrenatural que só a fé explicaria. E no Egito, em 1968, uma história se destacou muito dos milhares de relatos que a gente acaba escutando, a ponto de se tornar um dos maiores acontecimentos inexplicáveis da história. A aparição da Virgem Maria para centenas de testemunhas presenciarem, e como se isso não bastasse, ela não teria aparecido somente uma única vez. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse fenômeno sobrenatural mais visto da história. Eu sou o Marcelo Milos. Fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Zeiton, esse é o lugar onde aconteceu um conjunto de aparições marianas durante 3 anos. Ela fica localizada no subúrbio da capital egípcia, Cairo, considerada a maior cidade do mundo árabe e da África. De acordo com a tradição copta, a Sagrada Família de Nazaré teria precisado ir para o Egito. Isso porque Herodes os estava perseguindo e na fuga teriam ido parar na região de Mataria, onde hoje é mais conhecido como Zeiton. Uma história muito contada da região é de que Maria teria permanecido vários dias descansando em uma árvore nos arredores da cidade. Para marcar o acontecimento foi construído então um santuário chamado de Igreja de Santa Maria. Ela foi destruída e reconstruída várias vezes até ser esquecida. Porém, no ano de 1925, um membro da família Khalil teria recebido uma revelação, um pedido da Mãe de Deus de que a igreja fosse reconstruída mais uma vez no mesmo lugar, e ela teria dito então que iria se manifestar nela. Então a família Khalil fez todo o esforço possível para atender o pedido da Mãe de Jesus. A igreja foi reconstruída, mas nada da tal manifestação acontecer, pelo menos até o ano de 1968. As aparições. As aparições de Nossa Senhora em Zeiton finalmente começaram a acontecer. No dia 2 de abril daquele ano, 2 funcionários de uma oficina mecânica que ficava perto da igreja viram no alto do telhado do templo uma silhueta aparentando ser de uma freira, e com um vestido branco. O primeiro pensamento das pessoas que presenciaram aquilo tudo era de que alguma pessoa iria se jogar dali. Sendo assim, chamaram então o padre e também a polícia, foram todos acionados. É claro que não demorou muito para a quantidade enorme de gente se acumular no local para observar a tal freira que iria pular da igreja. As pessoas realmente acreditavam que a mulher iria se matar, então elas começaram a gritar, para ela não pular, e em meio a esses gritos e a esses olhares atentos da população, começaram a notar algo no mínimo estranho naquela suposta mulher. Perceberam que a tal freira parecia ter um brilho, um tanto quanto diferente, e que na frente da multidão acabou desaparecendo aos poucos, até que ela misteriosamente sumisse completamente aos olhos de todos. Além disso, foi relatado que explosões de luzes cintilantes, parecendo relâmpagos, aconteciam antes da sua aparição, e foi tudo isso ali somado que fez as pessoas acreditarem que se tratava de um milagre, da Virgem Maria. De acordo com os relatos, ela teria aparecido novamente uma semana depois e continuou aparecendo até o ano de 1971. Apesar de a maioria das pessoas da cidade seguirem a religião muçulmana, com as aparições da Nossa Senhora, uma multidão sempre se reunia para ver e registrar o acontecimento histórico e sobrenatural. Segundo essas pessoas, a Virgem Maria flutuava no telhado, indo de um lado para o outro, e a galera estava na rua, acompanhava tudo. Mais até do que uma simples aparição, o fenômeno sobrenatural ainda cumprimentava as pessoas, abençoava as pessoas. Todos ficavam emocionados e se ajoelhavam diante dela. Dizem que rolou até cura durante as suas aparições e que muitas vezes se formavam figuras de pombos e pássaros em volta dela. Em uma das aparições tinham cerca de 250 mil pessoas que estavam ali observando tudo. Algumas vezes esse fenômeno ficava só alguns minutos à vista das pessoas, mas em outras ficava horas. A mídia, é claro, não poderia ficar de fora dessa, Teve até uma matéria, inclusive no The New York Times, e um sacerdote americano chamado de Jerome Palmer, ele disse ter presenciado essas aparições várias vezes. Eram reais?
O fato de existirem várias testemunhas que viram esse acontecimento já é o suficiente para grande parte da galera, né, acreditar que é sim um fenômeno sobrenatural real. Mas o chefe da Igreja Ortodoxa Copta de Alexandria, o Papa de Alexandria, Cirilo VI, nomeou um comitê de altos sacerdotes e bispos para analisar o caso. Além disso, freiras que viram o que aconteceu mandaram um comunicado ao Vaticano sobre isso, e eles enviaram os próprios investigadores. Só que depois decidiram que os próprios coptas deveriam conduzir a investigação sozinhos e tomar uma decisão sobre a veracidade dos aparecimentos de Maria. Fato foi que as investigações das autoridades não encontraram explicações para o ocorrido. As várias fotos e a cobertura da mídia também ajudaram na suposta veracidade do evento sobrenatural, além de não acharem nenhum tipo de aparelho que pudesse projetar uma imagem em um raio de 15 quilômetros. Sendo assim, no dia 5 de maio de 1968, o Papa Cirilo VI, da Igreja Copta Ortodoxa, deu o aparecimento como verdadeiro. E sem realmente nada que provasse o contrário, o governo egípcio aceitou os aparecimentos como verdadeiros também. Infelizmente, um outro episódio de aparecimento da divindade teria acontecido em outro lugar, sem ser ali em Zeiton, e nesse dia rolou uma correria com cerca de 10 mil pessoas e o resultado foi a morte de 15 fiéis. Depois desse dia, o governo teria então isolado a igreja de Zeiton e começado a cobrar ingressos para quem quisesse se aproximar. Apesar das testemunhas e imagens que circulam pela internet até hoje, existem pessoas que questionam essa aparição, já que poderia existir algum vídeo sobre o ocorrido e aparentemente não tem. Existe até uma teoria de que as luzes e explosões antes das suas aparições seriam na verdade de um terremoto. Mas será que uma aparição causada por terremotos sairia andando em cima da igreja, né? Teria sempre o mesmo formato? Além disso, não teria acontecido então em outros lugares? Bom, fica a dúvida aí, né? Já outras pessoas acreditam que Nossa Senhora de Zeiton teria aparecido para mostrar que estava junto com o povo do Egito, já que ela apareceu depois de que o Egito perdeu a Guerra dos 6 Dias e a população estava aflita. Então qualquer coisa que demonstrasse que Deus estava ao lado deles, né, seria então recebido com uma fé absoluta. Até porque a ideia de Deus mandar Maria para mostrar estar com o Egito casa bem com a ideia do Alcorão. A Cynthia Nelson, uma professora de antropologia da Universidade Americana do Cairo, estudou e escreveu até um artigo falando o seu ponto de vista sobre essa aparição da Virgem Maria no local. A sua principal ideia era de que a imagem era uma ilusão causada por uma luz que vinha da igreja. Porém, de onde que saía essa luz? Isso é um mistério, né? Já que até os postes elétricos ao redor da igreja foram todos desligados. Mas e aí, você acredita em qual explicação? Né? Acha que pode haver alguma explicação mais cética que realmente desvende tudo isso? Né? Ou você acredita que pode ser de fato algo sobrenatural, um milagre? Né? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. A gente tem vídeo todos os dias no canal, então se inscreva, deixa o seu like. Até o próximo. Tchau.